Vamos lá então, o nosso estudo de hoje, o nosso livro Recordações da Mediunidade, o último capítulo, capítulo 10, o Complexo Obsessão. Esse é o nosso terceiro encontro e nós vamos então recapitular aqui rapidamente a última passagem, né, que nós tivemos no nosso encontro anterior. Bom dia, Futebol. Em que a Dona Ivone, juntamente com colegas, né, do trabalho da mediunidade, recebi então orientações de Dr. Bezerra de Menezes a respeito da obsessão relacionada com os transtornos mentais, que foi exatamente a pergunta que foi feita, se havia uma relação direta entre essas duas condições que nos afetam. Dr. Bezerra de Menezes então trouxe para nós aqui 7 questões, nós lemos 6 delas, falando sobre as diversas situações que trazem perturbação para um espírito, inicialmente reforçando, né, que o maior problema que é enfrentado, né, no campo mental, ele é criado pelo próprio espírito, que traz ali os seus complexos de existências anteriores ou cria novas situações aqui na nossa existência presente, e acaba sendo, de um modo geral, a obsessão uma consequência desse desequilíbrio, e não a causa do desequilíbrio. E aqui então no último item, que é o número 7, só um trechinho que faltou aqui para a gente completar, ele diz assim: bom dia, João. Nem todos os casos, porém, de complexos psíquicos, são oriundos da chamada expiação ou do resgate. A criatura encarnada está sujeita também a acidentes variados durante a romagem terrena num planeta onde forças heterogêneas proliferam. Muitos casos deploráveis que assaltam os homens encarnados poderão ser consequências de suas mesmas displicências do presente ou estarão ligados ao plano de evolução que impele a humanidade ao progresso natural, razão pela qual não existirá injustiça nem aberração em tais casos, mas o cumprimento de uma lei, auxílio da natureza ao paciente. Não podemos, ademais, esquecer que o homem vive num planeta assaz inferior e que muitos contratempos e distúrbios que aí o levam a sofrer resultam do estado do planeta e dele próprio, que com este evolui. O assunto é complexo e, por assim dizer, infinito, e não poderemos explaná-lo a contento numa simples crônica. Então, certamente aqui já temos uma pálida ideia da profundidade desse assunto, que fala sobre esses complexos psíquicos, tanto daquilo que diz respeito ao próprio indivíduo, nas profundezas da sua consciência, digamos assim, como também de todas as influências que nós sofremos, sejam de outras mentes também em equilíbrio, seja de circunstâncias que nós encontramos aqui no nosso dia a dia. Todas as pressões, todas as tendências, as influências das circunstâncias que nós vivemos no nosso mundo acabam afetando a nossa mente, as nossas emoções. Lembramos no nosso encontro anterior que a depressão, por exemplo, as crises de ansiedade, síndromes do pânico, são tantas e tantas psicopatologias que nós encontramos hoje, que se encontram muito mais intensas nas últimas décadas, exatamente pela mudança que nosso mundo teve. Basta a gente lembrar, bom dia, André, basta a gente lembrar que há 60 anos, há 70 anos, o nosso planeta tinha 1/4 da população que tem hoje. 1/4. Então, em 70 anos, quadruplicou a quantidade de gente que tem aqui. E, por consequência, o avanço da tecnologia, a mudança de rotina que nós tivemos
com essa mudança, também com essa transformação, fez com que os problemas também se quadriplicassem. Então, nos tempos presentes, nós temos ali essas doenças se tornando cada vez mais frequentes, afetando praticamente todas as pessoas, em maior ou menor intensidade. Bom dia, Tic-Tac. Então, aqui tivemos as orientações de Dr. Bezerra de Menezes. Vamos aqui agora ver os exemplos, né, que Dona Ivone vai trazer para nós. A variedade e tipos de obsessão são impressionantes aos olhos do bom observador. Afirmam os instrutores espirituais que as mais perigosas e difíceis de cura, porque ignorada por todos, uma vez que não demonstram perturbações mentais no indivíduo atacado, são aquelas que ocultamente solapam a vontade do obsediado através de uma sugestão contínua, ininterrupta, exercida principalmente durante o sono do paciente, transformando-se em hipnose maléfica. Assim submetido à ação oculta do obsessor, o obsidiado parecerá pessoa comum ao observador, mas em verdade se tornou um autômato, que descerá ao crime ou ao suicídio, se aquele assim ordenar. Tal obsessão é dificilmente curável, asseveram os mesmos instrutores, porque conta com a cumplicidade do obsediado, que se apraz na prática dos erros a que o opressor o induz. Vejamos aqui o que a respeito esclarece também a entidade Dr. Bezerra, Adolfo Bezerra de Menezes, no seu livro Dramas da Obsessão, a nós concedido através da psicografia. Lembrando que nós vamos estudar esse livro na sequência desse. Fiz ali uma inversão na ordem dessas publicações, porque esses dois livros, tanto o Devassando o Invisível como Recordações da Mediunidade, são livros que contam experiências da própria Dona Ivone no campo da mediunidade. Já o Dramas da Obsessão foi um livro trazido para nós através da psicografia do Dr. Bezerra de Menezes, contando para nós histórias do plano espiritual através do romance. Então nós veremos no nosso próximo, na sequência desse livro, no nosso próximo estudo. Diz aqui então esse trecho: refutará o leitor, lembrando que, assim sendo, ninguém terá responsabilidades nos erros que sob tais influências cometa. Acrescentamos que a responsabilidade permanecerá com o próprio obsidiado, visto que não só não houve a verdadeira alteração mental, como também nenhum homem ou mulher será jamais influenciado ou obsediado por entidades dessa categoria, se a estas não oferecer campo mental propício à penetração do mal, pois a obsessão de qualquer natureza nada mais é que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidades. Então essa explicação que ele deu, ela vai ao encontro daquilo que nós lembramos, que para entender exatamente o processo de obsessão, basta nós nos colocarmos no papel do obsessor, sondando a mente daquele que será o alvo da obsessão, a vítima daquela obsessão, analisando então as suas fraquezas, analisando as suas tendências, tentando compreender, ainda que de um modo superficial, a estratégia utilizada pelos espíritos para afetar uma determinada pessoa. Então é muito mais simples, eficaz, quando nós potencializamos as imperfeições de uma pessoa, do que criar nela algo que ela não possui. Então nós lembramos que transformar alguém naquilo que ele não é muito mais difícil do que facilitar a transformação naquilo que ele já é. Por isso então, quando fala para nós aqui, se o obsediado não oferecer campo mental propício a essa penetração do mal, já que a obsessão nada mais é que duas forças simpáticas
que se chocam e que conjugam numa mesma permuta de afinidades. Se não houver então essa relação, não se dá o processo de obsessão. Então o trabalho principal de proteção, de defesa, é na verdade do próprio obsidiado. Continua aqui o texto para nós. Durante o longo tirocínio de trabalhos e observações espíritas, temos deparado obsessões violentas, facilmente curáveis, e obsessões aparentemente pacíficas, absolutamente incuráveis, ao passo que outras, semelhantes a atuações e assédios que mais implicavam fenômeno mediúnico do que fenômeno de obsessão, manifestação de espíritos num médium moralmente incapaz de assumir o grave compromisso de mediador entre o invisível e a terra, e que mais necessitava de renovações pessoais e iniciação doutrinária que mesmo de desenvolver a faculdade que portava, a qual dele faria, sem a renovação pessoal necessária, um eterno joguete das forças inferiores do mundo invisível. É sabido, pois, que nem sempre convém ao médium e ao próprio critério da doutrina espírita desenvolver uma faculdade mediúnica que aflora pelos canais da obsessão sem um tratamento prévio do médium, tratamento que será moral, mental e físico, a par da preparação pelo estudo e pela meditação. Um bom desenvolvimento mediúnico, que solidifica a faculdade evitando crises obsessoras de muitos gêneros, não implica somente a frequência a determinadas sessões, mas principalmente a cultura moral interior do pretendente ao intercâmbio com o invisível, o cultivo das boas qualidades do caráter, o estudo, a meditação, a prática do bem, o método e a organização dos trabalhos espíritas e da própria ação diária da vida, a prece, a leitura edificante, corrigindo vícios mentais, o amor generalizado irradiando para manifestações superiores, enfim, uma renovação de valores circunstanciada, renovação que não poderá ser, certamente, rápida, mas que será constante nos propósitos do progresso. Tudo isso lentamente aprimora, abrilhanta, solidifica a faculdade mediúnica, evitando possibilidades de um desvio para o campo obsessivo. Vimos aqui então, a complexidade que é esse trabalho de desenvolvimento mediúnico. Que na verdade, a ideia de desenvolvimento, dentro da doutrina, nós entendemos como sendo a evolução dessa faculdade, no sentido de aprimorar o conhecimento do médium, desenvolver os seus próprios valores, fortalecê-lo para o trabalho dentro desse campo de auxílio, principalmente a grande dificuldade que nós encontramos é porque, como é um trabalho feito de mente para mente, essa influência se dará e se dá de um modo muito sutil. Então o médium precisa realmente se fortalecer para que, ao sofrer essa influência, ou receber esse pensamento, esse sentimento, essa ideia, ele saiba manter, dentro de suas bases morais, sustentar os seus próprios valores, não absorvendo aquilo que chega de outras entidades, geralmente em desequilíbrio. Então essa é a orientação importante que nós tiramos dessa lição. Bom dia, Ligeninho. Continuando, obsessões surpreendentes, como a seguinte, cuja natureza dá muito o que pensar, pois diariamente podemos encontrar casos idênticos, desconhecendo que se trata de obsessão. Presenciamo-la no ano de 1930, no antigo Centro Espírita de Lavras, servindo nós mesma de intérprete ao espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes para o serviço de cura. Será de utilidade que em todos os processos de curas de obsessões, um médium bastante desenvolvido e fiel ao elevado mandato
se torne porta-voz das necessárias instruções dos guias espirituais, o que quer dizer que não devemos arrojar pelo espinhoso caminho se tal médium não existir no grupo. Então a orientação é, se não tivermos um médium que se torne realmente porta-voz dos espíritos e tenha essa base moral solidificada, para que o grupo não se aventure por esse caminho de trabalhar pela obsessão se não tiver preparo para isso. Diz aqui então para nós: um jovem de 12 anos de idade, cujo filho varão de um modesto sitiante dos arredores da cidade, lá em Lavras, cujo nome era José Teodoro Vieira, fora atacado de uma espécie de paralisia infantil. Desde os seus 2 anos de idade, paralisia que lhe deformara terrivelmente as pernas, tornando-as tortas, unidas pelos joelhos. Os braços eram arcados e retesados, e até a fisionomia se apresentava abobalhada e como que entumecida por um esforço ignoto. Era, além de tudo, também mudo. Ao penetrar a sede do centro, acompanhado pelo pai, os 2 videntes então presentes, e também eu mesma, também presente, fomos concordes em perceber uma forma escura e compacta cavalgando o rapaz, como se ele nada mais fosse que uma alimalha de sela, visto que até as rédeas e o freio da boca existiam estruturados na mesma sombra escura. Aqui é importante ela lembrar que o nome das pessoas, são nomes fictícios. Então ela coloca: os verdadeiros nomes não deverão ser revelados ao público, porque a lei da fraternidade que o Espiritismo acata o proíbe, a não ser que exista licença especial das personalidades citadas, para que seus nomes sejam declarados na íntegra, o que não me foi possível obter para os casos presentes. Então uma nota de rodapé, em que ela chama atenção exatamente para que não caiamos nessa tentação de saber exatamente quem são as personagens envolvidas nesses casos. Lenice, fraterna, bom dia. Diz aqui ainda para nós: o enfermo, com efeito, mantinha o dorso curvado, como se submetendo ao jugo do seu cavaleiro. Chorava de dores musculares, de dores lombares, de ouvido e de garganta, e tudo indicava uma espécie de reumatismo incurável, uma paralisia parcial, originária da sífilis, ou infelicizaria para sempre, pois os médicos consultados já haviam esgotado os seus recursos científicos para o curarem. O pobre pai despendera o máximo de suas posses para o tratamento, mas o mal permanecia desafiando o tempo e as tentativas de cada um. Aqui, só para poder situar vocês que chegaram, é um caso de obsessão de um garoto de 12 anos lá em Lavras, Minas Gerais, em 1930, que Dona Ivone comenta aqui as circunstâncias de deformidade, paralisia, surdez que o garoto portava, e a presença de uma entidade, de uma sombra, que cavalgava nesse garoto como se ele fosse um animal. Tratava-se, como vemos, de obsessão típica daquelas citadas nos evangelhos de Jesus, as quais tinham até mesmo o poder de tomar surdo e mudo o paciente, e que Jesus e seus apóstolos, com tanta facilidade, curavam com a aposição das mãos. No decurso de 10 anos de domínio, essa terrível obsessão afetara músculos e nervos, glândulas e sistema nervoso do passivo, o que desorientara os próprios médicos que, tratando do enfermo com os métodos ditos científicos indicados para o caso, não logravam sequer auxílio para ele. Eu era, então, o médium responsável pelo intercâmbio espiritual, no posto mediúnico da assistência aos necessitados do centro acima referido, verdadeiro templo de amor e ciência transcendente,
que era aquela organização. Já por essa época, o espírito Dr. Bezerra de Menezes me honrava com sua assistência para todos os trabalhos mediúnicos aprendidos e fiz imediatamente a consulta necessária, obtendo o simples esclarecimento que se segue. Façam o pedido para o enfermo nas vossas sessões comuns, que ele se submeta a um tratamento de passes diários no próprio centro, com uma corrente de 3 ou mais médiums, e assista às reuniões que puder. O caso é simples. Concedeu receita homeopática que foi religiosamente observada, com os medicamentos fornecidos pela própria assistência aos necessitados, gratuitamente. Assistência aos necessitados foi o nome que nós vimos aqui em cima citado, posto mediúnico da assistência aos necessitados. Logo na primeira sessão realizada, e quando o paciente só havia recebido passes, aplicados conforme a indicação, apresentou-se um antigo escravo africano do Brasil, revoltado contra a violência que faziam, retirando-o à força do dorso do seu corcel. Por que então não posso também castigá-lo? Ele já me castigou muito, dizia. Ele foi meu senhor, e me subjugou enquanto vivi. Agora é a minha vez de subjugá-lo com meu chicote e minha espora. Não era eu o burro de carga que ele chicoteava? Pois agora o burro é ele, e a carga sou eu. Chumbo berganhado não dói. Mas não vê que esse rapaz conta apenas 12 anos de idade e não podia ter sido teu senhor quando a escravatura foi abolida há tantos anos? Retrucou o presidente da mesa, com inteligência tentando esclarecimentos doutrinários. Ora, tornou a entidade. Eu bem sei o que digo e quem é ele, o meu burro. Ele é Nhô Teodoro Vieira. Sim, não me engano não. Eu nunca o perdi de vista. Facilmente esse opressor foi retirado e encaminhado às instâncias do invisível, convincentes ao seu estado, convenientes ao seu estado. Talvez a uma reencarnação imediata, e prosseguindo o tratamento recomendado, o moço enfermo tornou-se radicalmente curado em 30 dias. Conversando com o pai do jovem, soube-se que Nhô Teodoro fora o bisavô do próprio enfermo e que possuía alguns escravos, pequeno fazendeiro, que fora na zona rural da velha cidade. Pela lei da reencarnação, os próprios acontecimentos autorizam a dedução de que o jovem José Teodoro Vieira mais não era do que a reencarnação do próprio bisavô. Colocado agora na 4ª geração da própria família, padecia a vingança de um escravo odioso que não fora capaz de perdoar os males recebidos, e assim, descrendo da justiça de Deus, fazia justiça pelas próprias mãos. Lembro-me ainda da última receita concedida pela entidade Dr. Bezerra de Menezes ao jovem obsidiado. Beladona e China da 5ª dinamização e 6 vidros de antigo reconstituinte muito usado na época. Deslumbrado, o pai do rapaz tornou-se espírita com toda a família, desejoso de se instruir no assunto, enquanto o filho, falando normalmente, explicava sorridente. Eu sabia falar sim, mas a voz não saía, porque uma coisa esquisita apertava minha língua e engasgava a garganta. Essa coisa esquisita seria certamente o freio, forjado com as forças maléficas invisíveis. Então aqui, um dos casos que nós vimos. O detalhe, Tico e Teco, que Dona Ivone comentou aqui, dessa falta de fé que esse obsessor teve na justiça divina, é o que geralmente move todos os obsessores, que querem uma justiça imediata e querem eles próprios sentir o prazer da vingança sobre aquele que foi, no seu passado, um algoz. Então, até mesmo para nós, acaba sendo assim, nós vemos hoje na nossa sociedade,
as pessoas, né, praticando ali atos de vingança, de agressões e tudo mais, sem qualquer tipo de confiança ou fé nessa justiça divina. A nossa história está cheia, né, de algozes, né, que se colocavam na condição de ditadores, de agressores, né, de um modo geral, e que fazia com que a sociedade, aquela população que se subjugava, ou que era subjugada a esse indivíduo, praticasse ali a sua própria vingança. E aí nós vemos ali aquele círculo vicioso que acaba sendo construído, em que nós temos ali o algoz, que pratica um ato contra uma vítima, aquela vítima que se transforma em algoz, submetendo aquele que era algoz em vítima, e assim a gente vai percebendo essa troca de papéis durante tanto e tanto tempo. Enquanto aqueles, né, que felizmente são assistidos e conseguem alcançar o esclarecimento, eles cessam então esse círculo vicioso, aí sim deixando, né, aquele que cometeu o erro submetido à justiça divina, enquanto que ele segue um caminho diferente, construindo ali o seu caminho de evolução. Temos aqui uma outra história, vamos lá. No antigo Centro Espírita de Lavras, tive a ocasião de presenciar os mais estranhos e sensacionais casos de obsessão de que tive conhecimento. Aqui o interessante é perceber que esses médiuns, que contam suas histórias, falam de instituições em cidades muito pequenas, né, instituições que hoje já não apresentam, né, os trabalhos dessa natureza, mas que nós percebemos que, na verdade, os casos de obsessão acabam surgindo nessas instituições porque nelas temos ali os médiuns e os espíritos preparados para atendê-las. A partir do momento em que o centro, a instituição, não mais é capaz de lidar com isso, os próprios casos deixam de aparecer. Pode parecer uma coisa meio óbvia, mas na verdade não. Porque os espíritos, assim como também os próprios pacientes, são encaminhados pelos espíritos, né, para participarem dessas atividades naquelas instituições, porque ali receberão assistência. Porque do contrário seria apenas um prolongamento do sofrimento. Permitir que alguém vá a uma instituição em que não tem condições de atendê-la ou vai atendê-la precariamente, trazendo dificuldades para todas as partes. Então nós vemos assim Lavras, lá no interior de Minas, uma cidade pequena, né, que não tem ali destaque relevante hoje nas práticas doutrinárias, mas quando nós voltamos ali para décadas de 1920, 1930, 1940, nós tivemos ali em Lavras, em São Leopoldo, em Uberaba, instituições que tinham uma história extremamente relevante para a própria história do Espiritismo no Brasil. Então vamos lá. Dir-se-ia aquele núcleo especializado em tais casos, dada a sua legítima feição de santuário, onde repercussões do mundo não encontravam eco. Então o centro era isolado, por ser isolado não sofria ali todas as turbulências que acontecia no país como um todo, no planeta como um todo, mas ficava ali concentrado naquele trabalho, um trabalho isolado, um trabalho específico, focado naquele propósito, sem a interferência do mundo de modo geral. O leitor certamente se lembrará do volume Dramas da Obsessão, cujas personagens centrais foram ali socorridas. Alguns daqueles casos se apresentavam grotescos, mesmo tocados de humor, outros dramáticos, incuráveis, que os guias espirituais do núcleo desenganavam de imediato, recomendando, todavia, preces continuadas e tratamento de passes, que certamente beneficiariam os infelizes perseguidos e seus perseguidores. Bom dia, Arpejo. Formaria um volume os numerosos casos que presenciei ali e em outras localidades, nos quais tive ocasião de interferir, quer como médium, quer como conselheira. Citarei ainda alguns nessas páginas, visto que estudamos uma tese
e não será perdida a observação que fizermos. De certa feita, pela mesma ocasião em que se passou o caso antecedente, certo jovem de 18 primaveras, também natural, da zona rural daquela tradicional cidade mineira, foi levado ao dito centro espírita, por seu irmão mais velho, que desejava curá-lo das peraltices que vinha praticando. O jovem, a quem chamavam Joãozinho, saltou então imediatamente para as cadeiras vazias do salão, equilibrando-se nos rebordos do encosto das mesmas frágeis cadeiras de palhinha que não suportariam o peso do volume sem virar, se não ocorresse fenômeno de levitação, espontâneo pelo jovem. Espontâneo e belo. O jovem ia e vinha pelos rebordos do espaldar das cadeiras como o equilibrista do arame no picadeiro de um circo de diversões. Então, na verdade, ele andava ali sobre o encosto das cadeiras sem que as cadeiras virassem para trás. Esse era o quadro, né, que se apresentava. Este mesmo obsidiado exibia-se em mímicas, caretas espirituosas e piruetas típicas, espojando-se no chão e coleando qual serpente ou caminhando sobre as mãos e com as pernas para cima, saltando e pulando graciosamente, quando no seu estado normal era modesto e bisonho, como legítimo camponês mineiro que era. Para sua cura, no entanto, não foi necessário nem mesmo o trabalho de sessões práticas. Afastada a entidade intrusa pela ação do passe, aplicado com poderosa corrente magnética de 4 médiums, e comunicando-se a mesma pelo médium de incorporação, que sempre havia à mão para os casos de emergência, identificou-se como uma pobre equilibrista de circo que simpatizara com o rapaz e ensinara-lhe a própria arte, desejando retirá-lo da enxada para os labores menos rudes. O paciente foi igualmente curado com facilidade, visto não se tratar de obsessão odiosa, e sim de fortes atuações amistosas do invisível num admirável médium de efeitos físicos. Este, por sua vez, libertado do seu amável obsessor, declarava que assistia a tudo quanto praticava, mas não podia evitar coisa alguma. Envergonhava-se do que fazia, tinha medo dos impulsos que o obrigavam a tais artes e se esgotava muito, sentindo-se ao quebrado de forças. Não se tratou, no entanto, de um desenvolvimento mediúnico, obedecendo-se às instruções dos mentores espirituais. O paciente não se interessava pelo espiritismo, sentia mesmo pavor pelo que consigo se passava, acreditava-se possesso do demônio e não possuía condições morais para o cultivo de sua prodigiosa força psíquica. Abrir as comportas de tal mediunidade em semelhante indivíduo seria expô-lo às hordas obsessoras e talvez aos próprios aproveitadores terrenos, que poderiam explorar-lhe a qualidade. Foram recomendados passes apaziguadores, a força mediúnica quietou-se até segunda ordem. Bom dia, Sandra. E bom dia, Gilda. Vimos aqui então esse caso. E aí temos um caso muito parecido, lá no livro dos médiuns que nós estudamos, quando Kardec relatava 2 situações. O primeiro era um jovem que insistia em escrever pelas paredes. Então ele andava pela rua escrevendo com o dedo nas paredes e não conseguia parar. Depois de feito o trabalho de desobsessão, ele comentava que ele via aquilo acontecer, mas ele não conseguia evitar. E o outro caso era um jovem que se ajoelhava na rua, pedindo uma jovem em casamento, e ele não conseguia evitar aquilo, mesmo sabendo do ridículo na situação ridícula em que ele se encontrava, ali publicamente. Então, 2 casos de pessoas que estavam conscientes daquilo que faziam, mas simplesmente não conseguiam evitar. E aqui a característica dessa obsessão é que não era uma obsessão odiosa, mas simplesmente uma questão de afinidade. Então, muitas vezes, por simpatia, um espírito se aproxima de uma pessoa e tenta influenciá-la, né, para satisfazer o seu próprio desejo. Mas a intensidade com que isso acontece
acaba se transformando nesse processo obsessivo. É a obsessão do espírito para dominar aquela pessoa, para fazer com que ela se torne instrumento de sua vontade, sem que o elemento ódio faça parte dessa relação. Continuando. E viu-se depois, certa noite, no amplo salão do centro, novo e edificante fenômeno de levitação, verificado com outro obsediado, espontâneo como o primeiro, sem quaisquer provocações. Aqui só a gente lembrar que no primeiro caso, aquele jovem era de 18 anos, era um médium de efeito físico, e esse processo de levitação acabava sendo ali um resultado da sua faculdade. Nós tivemos ali, parecido também de uma forma muito mais intensa e famoso de uma forma muito mais ampla, o Sr. Daniel Douglas Home, que na Europa fazia ali as suas apresentações de materialização e de levitação e tudo mais, né? Acabou se tornando uma personalidade, inclusive sendo apontado muitas vezes como charlatão. Então aqui vemos um outro caso, então, um segundo caso de levitação. Vamos lá. Certo cidadão natural da cidade mineira de Formiga, o senhor Joaquim V., era pequeno fazendeiro, ou sitiante, e vivia placidamente nas suas lides bucólicas. É de estranhar como os obsessores nutriam preferências pelas pessoas do campo, pois por aquela época numerosos eram os casos afetando homens e mulheres das zonas rurais. Aquela personagem, porém, tornando-se presa dos maus espíritos, recorreu ao Centro Espírita de Lavras a fim de solucionar o seu angustioso problema. Em ali chegando a hora do expediente mediúnico, creio que o obsessor mais galhofeiro e folgazão que propriamente mau, resolveu mostrar as próprias habilidades, certamente supondo infundir admiração e respeito aos circunstantes. Mal chegou ao salão, o pobre homem, Sr. Joaquim V., sobe à parede, dá 3 ou 4 passos na mesma, acima do nível do soalho, repete a proeza várias vezes, equilibrando-se de cada vez em sentido quase horizontal, rindo-se a bom rir. Ou seja, ele começava simplesmente a andar pela parede, ficando em pé naquela posição oriental, na posição horizontal. Então é algo, sem dúvida nenhuma, que espantaria e chocaria, né, qualquer pessoa que não tivesse habituada a esse tipo de fenômeno, que é a maioria, né, inclusive nós mesmos passaríamos por isso. Então a pessoa começa a andar na parede 3 ou 4 passos em direção ao teto. Amorosamente convidado a descer e a não repetir a façanha, sob o respeito de uma concentração rapidamente organizada pelas pessoas presentes, atendeu facilmente, encaminhando-se voluntariamente para o posto mediúnico, parecendo previamente informado de que deveria ali penetrar, como se conduzido pelos assistentes espirituais. Pelo médium JP, sempre presente nos trabalhos de tal natureza, que como que especialista, identificou-se o galhofeiro como o Chico da Porteira, compadre do enfermo, que se queria fazer lembrado porque se sentia esquecido pelo velho amigo. E conscientemente declarou com naturalidade edificante: não, eu não quero fazer nenhum mal ao meu compadre, pois até gosto muito dele, e por isso estou aqui. Mas há tanto tempo que eu morri, ele nunca me deu uma oração, não me deu nem uma missa, nem um terço, e tanto pouco caso me doeu. Então, faço isso para que ele se lembre de mim. Encantada com o teor da comunicação, perguntei ao comunicante, servindo-me do direito de observação facultado pela doutrina: e como é que o senhor age para fazer com que seu compadre subir a parede? Ora, ele é leve, eu gosto de brincar. Tomo o braço dele e digo: vamos brincar um pouquinho, meu compadre. E ele vai comigo, e isso me diverte. Em seguida,
Virando-se para o compadre, que já aquietado, fitava os olhos do médium, com os olhos estarrecidos: mande celebrar uma missa para mim, compadre. Deixe de sovinice. Eu sei que você tem o cobre, o cobre, lembrando do dinheiro. Evidente era que o galhofeiro conservava a crença católica romana em além-túmulo, pois exigia a missa como proteção ao novo estado em que se encontrava, e absolutamente não sabia explicar o modo de agir para conseguir a proeza do seu estimado compadre subindo a parede. Mas o certo era que ele produzia o fenômeno de levitação idêntico aos casos de suspensão do mais pesado do que o ar, como aqueles realizados com mesas e poltronas pesadas. Envolvia o amigo nas próprias forças fluídicas e o mantinha equilibrado no ar, embora se tratasse de um fenômeno de curta duração. Talvez até mesmo fosse dirigido por outras entidades mais experientes, interessadas em despertar a nossa atenção e nos obrigar aos estudos mais acurados do Espiritismo. No mundo espiritual, onde o Senhor vive presentemente, ninguém o advertiu de que não deveria atormentar assim seu compadre? Interroguei ainda, procurando informações doutrinárias. E ele respondeu com a mesma naturalidade: que mundo? Eu vivo no meu sítio mesmo, no sítio dele, onde costumo passar dias e dias, aqui, ali, acolá, passeando. Não fui para nenhum outro mundo, não, e até tenho muito medo desses assuntos. Por isso quero a missa e as rezas de meus amigos. Não sei se o Sr. Joaquim V atendeu ao pedido do velho amigo passado para o além. O que sei é que, uma vez curado, aliou-se às hostes espíritas e regressou à sua terra natal procurando estudar a admirável doutrina dos espíritos. Quanto ao prazenteiro amigo Chico da Porteira, recebeu ele as preces sinceras do velho Centro Espírita de Lavras durante muito tempo. E o médium JP, por ocasião da primeira comunicação daquela entidade, ouviu essas expressões do Sr. Joaquim V, as quais todos nós interpretamos como atestado de identidade do comunicante. Nem a morte pôde com o compadre Chico. Ele sempre foi assim, estonteado e brincalhão. Deus o tenha na sua guarda. Esta foi, de certo, a primeira oração dedicada ao amigo, que não o esquecera depois da morte. Bem bacana isso aí. Chico está colocando aí, achando os obsessores são fraquinhos. Isso porque, o que a gente vê aqui são casos, como nós vimos ali no início, daquele garoto de 12 anos e também desse de 18 anos, são dois casos simples, como esse também foi um caso simples. Bastava ali conversar com o espírito, fazer ali uma aplicação de passes, através do magnetismo, que tudo se resolveu. Agora nós podemos imaginar aqueles espíritos ferozes que possuem esse mesmo conhecimento e encontram essa facilidade de acesso. Certamente nós teríamos ali muitos casos de violências muito trágicas, casos de suicídio, porque nesse caso eram espíritos brincalhões ou espíritos que simplesmente buscavam ali uma vingança. Mas naqueles casos em que os espíritos estão obstinados em destruir de fato as suas vítimas que foram algozes no passado, nós vamos ver ali casos extremamente dramáticos. Continuando para nós, vamos lá. Também tivemos obsessões violentas no mesmo centro, as quais consumiram 1 ou 2 anos para serem resolvidas, exigindo do nosso esforço uma dedicação sem limites, e outras incuráveis que nos extraíam lágrimas do coração, tal o pesar por vermos, de um lado, o obsediado sofrer o próprio inferno em situações torturantes, que o próprio gênio de Dante Alighieri foi incapaz de conceber, e do outro a inclemência do obsessor, que irredutível não se resolvia à renovação de si mesmo para a dupla vitória, sua e de sua vítima, vitória que o céu contemplaria jubiloso. Muitas vezes, porém, conseguíamos vitória sobre o obsessor, mas o obsidiado, uma vez liberto do algoz,
resvalava novamente para a indiferença ou para os excessos de natureza inferior, descurando-se da própria redenção à luz do Evangelho, e que, novamente tragado pelas forças inferiores, por se afinar intransigentemente com elas. Era, pois, obsediado porque queria ser. Como bem se percebe, em tais casos não existiriam, certamente, perseguições oriundas de velhos ódios do passado, mas incúria no cumprimento do dever perante a harmonia da lei divina, pois o obsediado, possuindo forças mediúnicas acentuadas, atraía para si companhias prejudiciais do mundo invisível através do mau proceder diário. Nesses casos não haverá possibilidade de cura, porque esta depende da reforma geral do paciente. 2 exemplos citaremos ainda, ambos colhidos das recordações dos nossos labores mediúnicos. Foram dos mais penosos e bastarão para ilustrar o calvário que o médium palmilha na sua odisseia de intermediário entre as forças de 2 mundos. Então teremos aqui os 2 casos, lembrando que Kardec também já apresentou lá na Revista Espírita casos extremamente graves, né, que demandaram ali muito tempo e muito trabalho para que houvesse, né, o rompimento dessa relação entre o obsessor e o obsidiado. A jovem Marta G.R. consorciara-se, ao que se dizia, por muito amor, com seu primo P.S.R. Cerca de 15 dias depois do matrimônio, no entanto, a desposada sentiu-se mal. Sentiu-se mal, afirmando que um vulto masculino se aproximava dela durante a noite, através do sonho, e amarrava-a totalmente, enrolando-a fortemente com cordas dos ombros aos tornozelos. Impressionava-se muito com tais sonhos e passara a viver assediada por terríveis angústias e pavores. Se a família de Marta procurasse tratá-la pelo psiquismo, logo aos primeiros sintomas do mal, talvez que este pudesse ser remediado a tempo. Deixa eu ver de novo aqui. Se a família de Marta procurasse tratá-la pelo psiquismo, logo aos primeiros sintomas do mal, talvez que esse pudesse ser remediado a tempo. Mas em vez de encaminhá-la a um centro espírita, seu marido levou-a a um consultório médico. O mal prosseguiu rapidamente, não obstante os medicamentos prescritos, e dentro em pouco a pobre senhora tornou-se inteiramente tolhida pelos amarreiros de cordas. Passou a viver retesada, braços colados ao corpo, endurecidos, como se as cordas invisíveis os tolhessem nos movimentos. Nada podia fazer porque, dizia, estava enrolada com as ditas cordas. Dificilmente se sentava e caminhava arrastando os pés, como se realmente estivesse atados pelos tornozelos, e para alimentar-se necessitava que outrem lhe levasse a iguaria à boca. Assim mesmo era que dormia, retesada. Para higienizá-la, era necessário o concurso de 3 ou mais pessoas, as quais só com extrema dificuldade o conseguiam. Finalmente a jovem deixou de falar, tornando-se muda. Então levaram-na ao Centro Espírita de Lavras, provindos de certa localidade às margens do Rio Grande. Tratava-se, como bem se percebe, de uma obsessão exercida pela sugestão, ou hipnose, durante o sono, tipo dos mais graves que conhecemos. A obsediada se entregava sem tentar reações, pois, com efeito, difícil lhe seria reagir contra uma força maléfica de tal natureza. Aqui, só fazendo um paralelo, é muito interessante, né, essa observação a respeito da indução mental, né, da hipnose que uma pessoa sofre, que durante todas as noites ela vai sendo ali bombardeada com ideias de que se encontrava amarrada, em que ela via uma corda envolvendo, e ela se sentia dessa forma.
Tivemos um caso num livro que se faziam relatos sobre espíritos obsessores extremamente furiosos que eram levados às reuniões de desobsessão. E durante a incorporação com o médium da desobsessão, se não houvesse um devido controle, esse médium saía descontroladamente quebrando tudo e agredindo todos na sala. E aí então era relatado que os espíritos orientadores daquele trabalho acorrentavam o espírito sentado na cadeira. Então ele ficava algemado e amarrado numa cadeira para que não saísse provocando todas aquelas agressões, né? E aí, na verdade, o que estava sendo feito era que esses próprios espíritos orientadores induziam obsessores para que ele se visse acorrentado. E aí então ele se debatia na cadeira como se estivesse realmente amarrado, como se estivesse preso, acreditando que aquilo que o prendia era uma realidade. Então nós temos ali que o poder da mente da pessoa, o poder da mente que nós temos, e essa influência que é exercida por esse processo hipnótico, faz com que nós, se nós não tivermos o devido equilíbrio, acreditemos numa situação que o espírito cria mentalmente. Como é o caso que nós vemos, por exemplo, daquela sensação de perseguição, aquela sensação das compulsões que aparecem, aqueles doenças psíquicas, né, que acaba se tornando muito mais uma fantasia criada por aquela pessoa, simplesmente por uma indução mental. Então dizendo, por exemplo, que você vai morrer. E essa ideia fica sendo bombardeada na mente daquela pessoa, principalmente durante o sono, quando ela se encontra mais vulnerável, já que durante o dia, pelo fato de nós estarmos ali ocupados, né, com as nossas atividades, né, sim, fraterna, sem dúvida. Porque é muito fácil, como eu falei para vocês, para entendermos a obsessão, nos tornemos obsessores. E começar a dizer para uma pessoa, você vai morrer, não sai de casa, alguém vai te pegar, e você fica falando durante um certo tempo, chega uma hora que a pessoa começa a desenvolver a síndrome do pânico. Então a síndrome do pânico pode, sem dúvida nenhuma, ser algo relacionado com o seu dia a dia, como pode ser uma indução. Caso de depressão, o espírito fica dizendo, você não presta, você merece morrer, porque ninguém gosta de você, e fica bombardeando, a pessoa começa a perder o auto-amor. E aí começa a vir um caso de depressão. A sua autoestima começa a diminuir cada vez mais. Então não é à toa que quando acontecem esses casos de obsessão que são tratados no centro espírita, dois recursos são sempre indicados: a evangelioterapia e o trabalho caridade, o trabalho na caridade. Porque a evangelioterapia vai fortalecer os valores e o trabalho de caridade vai pôr em prática esses valores. Então a pessoa vai começando a se fortalecer, amando-se principalmente. E aí depois vem o trabalho de desobsessão, o trabalho magnético. O trabalho magnético e o de desobsessão são trabalhos para poder quebrar esse vínculo que existe entre o obsessor e o obsediado. A evangelioterapia e o trabalho de caridade é um trabalho de autocura, porque é a própria pessoa que vai se transformando a partir dessas atividades. Então, nós vemos como é importante fortalecer a mente da pessoa para que ela se veja como uma pessoa saudável, uma pessoa livre. Agora, quando ela não tem essa capacidade de se ver nessa condição de liberdade e de, vamos dizer assim, do espírito perfeito, do espírito liberto, e ela começa a ser induzida com esses pensamentos negativos, certamente ela acaba assumindo isso. Até porque, como o próprio nome diz, obsessão, o espírito está obcecado, então ele fica constantemente bombardeando a mente daquela pessoa. Nós vimos no caso do livro Libertação, de André Luiz, onde nós temos ali espíritos, se eu não me engano eram 2 espíritos que ficavam 24 horas ao lado de uma jovem bombardeando essas ideias com ela. Fios que ligavam a mente delas eram vistos, né? Aqueles fios fluídicos, transmitindo a ela aquelas ideias constantes, e ela ia definhando e adoecendo cada vez mais. Há de convir que não é fácil se livrar, não. Nos tempos de hoje, principalmente, em que a fé
se encontra muito vacilante, que tantas perturbações do nosso mundo hoje se encontra presente, é difícil a gente manter esse equilíbrio. Somente aqueles que estão ali constantemente ligados ao trabalho, estão lúcidos, estão atentos a isso, estão alerta a essas situações, são capazes de manter esse equilíbrio. Do contrário, nós estamos sempre vulneráveis. Tico Teco lembrou, né, somos nós que não conhecemos as causas. E esse é um dos problemas que nós vemos hoje, como o Dr. Bezerra colocou para nós. Uma das grandes dificuldades que nós encontramos hoje nas nossas ciências atuais é o desconhecimento dessa realidade espiritual, envolvendo o próprio espírito e da mesma forma também envolvendo as relações do mundo espiritual com o mundo físico. O Júnior colocou, né, procurar uma ajuda espiritual séria talvez ajudaria. Não apenas talvez, como a gente está vendo aqui, Júnior, foi a solução do problema, porque ela já tinha sido levada a médicos, tomado medicação e isso não fez efeito. Mas daí, para as nossas ciências atuais, você falar que aquele problema que aquela pessoa vivencia é um caso espiritual, é algo que a medicina tradicional não recomenda. Então, felizmente, nós temos profissionais da área médica ou da psicologia que têm um entendimento sobre essa realidade espiritual. Então, eles sugerem casos, nós tivemos casos, por exemplo, de médicos dizendo assim, olha, toma esse remédio, faz esse tratamento, e posso dar uma recomendação? Vá até o centro espírita e faça uma consulta. São casos raros que acontecem fechados nos consultórios. Eu me recordo que certa vez, trabalhando no hospital, isso já há bastante tempo, tínhamos ali um psiquiatra, Dr. Franklin, me esqueci o sobrenome dele agora. Um ótimo psiquiatra, trabalhando ali com os pacientes e tudo mais. Aí pouco tempo depois ele saiu do hospital, e aí então ele era membro da Associação Médico Espírita de São Paulo. Palestrante, escrevia artigos e tudo mais. Então nós vimos assim, aquele tipo de médico que tem esse conhecimento paralelo à ciência terrena, é capaz de fazer essa combinação. Então nós temos ali várias e várias situações em que há esse conflito entre ciência e espiritualidade. A Fraterna colocou, né, é lamentável, mas é verdade, os médicos não aceitam essa realidade. Mas é que não aceitam, Fraterna, não é culpa deles, né? Na verdade, como a gente lembra sempre, o mundo espiritual ele acabou sendo descaracterizado pelas escolas, né, pelas escolas religiosas, pelos seus dogmas. Como é que você vai debater com um religioso que acredita numa palavra sagrada, que traz ali ideias do mundo espiritual? Na verdade, assim, o problema das religiões e a doutrina espírita acabou passando por isso naquela época, quando ela surgiu, para se tornar aquele elo, para fazer a conexão entre espiritualidade e a ciência, trazendo para nós a fé raciocinada. Foi exatamente esse o propósito. E até hoje nós continuamos ainda lutando para trazermos o mundo espiritual da sua forma real, e não dessa forma dogmática. Lamentável, mas todos nós, na verdade, né, Tico Teco? Porque muitas vezes você vai ao médico e o médico poderia fazer um diagnóstico correto e ele não o faz. Então nós vamos ali para o centro espírita naquele seja que Deus quiser. O Júnior lembrou ali também, né, vi um caso de um psiquiatra da USP, também que eu não recordo o nome. Né, então é exatamente isso que a gente vê. Vamos lá para a gente continuar aqui. Para onde eu parei aqui? Tá, mais uma vez, só recordando aqui, né? Tratava-se, como bem se percebe, de uma obsessão exercida pela sugestão ou hipnose durante o sono, tipo dos mais graves que conhecemos. A obsidiada se entregava sem tentar reações, pois, com efeito, difícil lhe seria reagir contra uma força maléfica de tal natureza. Feita a consulta aos assistentes espirituais do núcleo, foi declarado por esses que o mal era incurável, tipo de obsessão odioso, por vingança de ofensas passadas e ciúmes passionais, e que a paciente sucumbiria ao dar à luz, pois se encontrava nos primeiros meses de sua gravidez.
mas que nem por isso a abandonássemos. Cumpria assisti-la com o tratamento de passes constantes e instrução evangélica, e que perseverássemos em súplicas ao obsessor, porque não seria vão nosso esforço. Seria sementeira caridosa para florescências futuras e a livre do presente. A jovem Maria era órfã de mãe. Bem cedo o marido cansou-se de viver junto da esposa inútil. Desinteressou-se dela e da enfermidade. Abraço, Fletcher. Restava, porém, o pai, amoroso e cheio de compaixão. Ainda assim, a situação era insustentável, e a enferma foi internada em conhecida casa de saúde espírita, onde recebeu tratamento médico e espírita adequado, mas em vão. O obsessor jamais consentiu em algo dizer a nós outros porque tão odiosamente agia. Limitava-se a declarar que a jovem lhe pertencia, que era sua esposa e não do outro. Assistia às sessões, apossava-se do médium, era nitidamente visto pelos médiuns videntes, que o distinguiam como varão jovem, elegantemente trajado conforme o início do século passado, com punhos de rendas, mas cujas feições duras denotavam ódio imoderado. Nada houve que o convencesse a nos dirigir a palavra, e sugestionava a enferma para que, como ele, se tornasse muda e nada dissesse a respeito do caso. E, com efeito, a paciente sucumbiu na época do seu sucesso. Não havia condições físicas para o nascimento da criança, e porque se tornasse muda, não foi possível saber o que sentia, tornando assim impossível que tentassem uma operação cesariana. Piedosos, respeitando o terrível passado espiritual daquela sofredora Marta, os guias espirituais se furtaram às explicações que desejaríamos obter. Aliás, eles somente costumam narrar os grandes dramas vividos por seus pupilos em romances ou contos de alta moral. Mas como o médium possui poderes vibratórios, capazes de captar o noticiário que esvoaçava na aura dos espíritos seus comunicantes, e como não lhe foi ordenado que guardasse segredo no presente caso, porque a humanidade precisa conhecer essas impressionantes verdades, a fim de meditar sobre elas, descobrimos que o móvel da terrível obsessão fora o adultério feminino praticado em existência passada. Adultério que o esposo ultrajado, amoroso, mas ciumento não soubera perdoar. E como adultério interpretando também o atual matrimônio de Marta. Por sua vez, esta teria prometido fidelidade ao antigo esposo, no intuito de se livrar da sua perseguição, antes da atual encarnação, ou seja, durante o estágio de ambos na vida espiritual, sem contudo cumprir a promessa, por circunstâncias prementes do próprio estado de encarnação, e agora, durante o sono, com a consciência pesada e certa de culpa, entregara-se ao castigo sem tentar reação. Quanto ao nascituro, que certamente sofreu reflexos vibratórios, parece-nos haver-se complicado em drama do passado, pelo menos assim nos autoriza a crer, em vista de casos congêneres descritos em obras mediúnicas já do domínio público. Contudo, jamais obtivemos instruções positivas a respeito do mesmo. Interrogará o leitor: como tais casos podem acontecer dentro das leis superiores do amor, estatuídas pelo Ser Supremo? E a resposta virá simples e concisa: tudo isso será consequência de infrações às mesmas leis, efeitos lamentáveis de causas lamentáveis, frutos do livre-arbítrio mal orientado de cada um. Finalmente, registraremos a última ilustração, retratando os terríveis dramas da vida real de que a Terra é cenário, e onde contemplamos o choro e o ranger de dentes, resultantes dos maus atos por nós praticados.
O reverentíssimo Padre J. era um jovem de 32 primaveras, culto, professor de latim e português, orador eloquentíssimo que arrebatava os fiéis com seus belos sermões filosóficos e religiosos, e muito estimado pelos amigos e pelos alunos. Certa manhã, porém, na pequena cidade sul-fluminense, de cuja paróquia era vigário, e quando se entregava à celebração da missa, abandonou o altar subitamente e, agitadíssimo, dirigiu-se à sua residência, que ficava próxima à igreja, encaminhou-se ao quintal e, empunhando uma enxada, pôs-se a cavar a terra com sofreguidão. Estranhando o acontecimento, porquanto o sacerdote se encontrava paramentado com as insígnias religiosas, sua mãe aproximou-se dele e interrogou: "Que fazes, meu filho? Por que está cavando o chão?" E ele, com a voz emocionada, rouca e olhos brilhantes, e faces esfogueadas, respondeu laconicamente: "Aqui há um tesouro enterrado, preciso encontrá-lo." Alguns dias mais, e houve necessidade de interná-lo no hospital de alienados, porquanto sua excitação crescia quando se reconhecia impossibilitado de cavar o chão. Não acompanhei o tratamento médico do enfermo, visto tal fato se ter passado durante a minha juventude, e longe me sentia então de julgar que um dia ainda o descreveria para o público. Não me interessei, pois, pelos acontecimentos, senão relativamente, e por isso não fui jamais informada sobre o diagnóstico feito pelos psiquiatras do hospital. Mas é evidente que, no caso, existia a chamada ideia fixa, detalhe, ao que parece, muito grave para a psiquiatria. Sei, no entanto, que o jovem sacerdote esteve hospitalizado durante 14 anos sem jamais apresentar melhoras, falecendo sem deixar o hospital. Alguns pais de alunos dele, que eram espíritas, recorreram ao espiritismo caridosamente, algo tentando a favor do amigo. 10 centros espíritas se interessaram pelo caso, inclusive o Grêmio Espírita de Beneficência da Barra do Piraí e o Centro Espírita de Lavras, onde eu exercia a mediunidade. E em todos eles os guias espirituais desenganaram o enfermo, asseverando-o duplamente atingido, física e espiritualmente, terrível expiação, cujos complexos estariam acima da nossa possibilidade de análise, e acrescentando: a obsessão possui meandros e complexos que dificilmente o homem compreenderia. A própria evolução geral do paciente engloba-se nela. Sua própria mente nela se emaranha, acomoda-se a ela, sofrendo reflexos incuráveis numa só existência, como intoxicação letal, mesmo que o obsessor se haja retirado. Costuma dilatar-se o estado espiritual, levando até mesmo séculos a ser completamente dissolvida. Orai, pois, por ambos, ele e o obsessor, e sabei que, ao reencarnar, o enfermo arrastou consigo a obsessão, que na Terra somente agora se revelou ostensivamente, quando suas vibrações se encontraram positivamente possessas pelas do obsessor. Entre mentes, o perseguidor apresentava-se facilmente em todos os núcleos espíritas que se dedicavam ao caso. Mas nada dizia. Incorporava-se no médium, ouvia o que lhe diziam e silenciava. Este é o característico dos mais intransigentes obsessores. Aqueles que falam muito, ameaçam e insultam, ou choram e se lamentam, não são os piores. São antes fanfarrões, comediantes, e assim procedem pensando atemorizar ou comover para melhor enganar. É um característico do desespero de causa em que se encontram, mas não assim os que silenciam. Estes estão seguros do que fazem. Vêm para cínica e impiedosamente ostentar as próprias forças numa provocação. São orgulhosos e intransigentes no ódio, que denotam até ao sacrilégio perante as leis de Deus. Não se comovem, não fazem amigos,
daqueles que pensam em convertê-los e às vezes são arrastados pela punição para as imediações de mundos inferiores, onde fazem estágio para a própria instrução, num supremo ensejo para a reabilitação, regressando depois à Terra para novas tentativas de progresso. Os médiuns videntes distinguiam aquele obsessor facilmente, eu inclusive, e eram concordes ao descrevê-lo, havendo intercâmbio epistolar entre os componentes dos núcleos espíritas que trabalhavam no caso, a fim de se verificar a concordância das comunicações do mesmo. Tratava-se de um espírito com aparência perispiritual, de um homem de cor parda, carregada, usando pequeno bigode e chapéu de palha grande, como de uso nas lides campestres, roupas pobres, escuras, e deixava transparecer o prazer que sentia em demonstrar aos médiuns os 2 braços com as mãos decepadas. Nada comoveu essa entidade infeliz, cujo endurecimento foi penoso e apavorante para quantos se interessavam por ela. Não obstante, jamais prejudicou a qualquer de nós. Depois de comparecer a várias sessões em todos aqueles núcleos de trabalhos espíritas, despediu-se afirmando que não mais voltaria, e então disse o seguinte usando as expressões quase totalmente idênticas: vocês são os nécios e eu os desprezo. Não compreenderam ainda que o Sr. Padre J é o mais feliz dos mortais? Ele possui agora o que sempre ambicionou, desde os tempos passados. Faço-o crer que vive em cavernas de ouro, de diamantes, de esmeraldas, de rubis, e que tudo lhe pertence, como se ele fora um rajá das 1001 noites. E o obrigo a cavar o solo para descobrir outras tantas cavernas. Outrora, ele não nos obrigava ao trabalho forçado da enxada para adquirir ouro, sempre ouro. Agora ele é meu. Pertence-me como outrora eu lhe pertenci. Comprei-o com a minha vida, que foi despedaçada por ele. Tenho poderes sobre ele, e dele farei o que bem entender. Veem vocês esses meus braços de mãos decepadas? Foi ele que as mandou decepar a machado. Não odiei o carrasco que mas decepou, porque era escravo, como eu, e teve de obedecer às ordens recebidas. Fui escravo dele, sim. Eu era o pajem de confiança da família. Um dia desapareceu do cofre da fazenda uma quantia vultosa. Quem a teria roubado? Eu, pelo menos, nunca o soube. Mas ele me acusou e eu estava inocente. E porque eu não confessasse, mandou decepar minhas mãos para eu não tornar a roubar. Desesperado de dor e de vergonha, matei-me atirando-me ao açude. Nunca mais o abandonei. Já ouviram vocês falar em Inquisição? Pois isso era Inquisição. E ele era então inquisidor de todos nós, os escravos. Tenho sido a sombra dele desde aqueles velhos tempos. Quando ele morreu, logo depois, ao me encontrar no seu caminho, sentiu tal pavor da minha presença que desejou voltar depressa para a terra e dedicar-se à religião como defesa. Mas nada adiantou. Eu não quero que ele seja religioso. Quero que seja rico, que queira ouro, ouro e ouro, e por isso sacrificava os escravos na impiedade da enxada e do chicote. Pois aí está o ouro. Agora ele o tem. Dizem para ele aqui: não crês tu em Deus? Porventura, meu irmão? E não temes então as consequências de tal ódio para ti mesmo, quando as leis divinas mandam perdoar as ofensas e amar o próximo? Não tens coração? Não sabes que o Padre J era arrimo de sua velha mãe e de sua irmã solteira? Não desejas então a felicidade para ti mesmo, conquistando-a com o sacrifício do teu desejo de vingança? Experimenta o perdão e o esquecimento, eu te peço por Deus, para que o teu coração sinta alívio nos sofrimentos que há tanto tempo suporta. Enquanto permaneces acastelado nesse ódio, serás desgraçado. Experimenta o perdão pelo amor de Deus, e verás como tudo se transformará ao redor de ti. Aconselhou o diretor dos trabalhos do Centro Espírita de Lavras, Sr. A.P. O senhor está enganado,
Eu não preciso nem quero transformações em meu modo de sentir. E nem me sinto desgraçado. Que tenho eu contra a mãe dele? Caso ele se condoeu da minha, ao obrigá-la ao serviço na enxada, quando era velha e exausta dos sofrimentos? Por que hei de perdoar? Fui educado por ele, e o Deus que ele me fez conhecer não é esse a que o Senhor se refere, é ódio e o crime. Ele acaso possuía coração para me ensinar a possuí-lo? E como hei de amar, se com ele somente aprendi a odiar? E com efeito, a partir dessa data nunca mais apareceu no nosso grupamento e tampouco nos demais. Entretanto, o infeliz obsediado, na impossibilidade de obter uma enxada no manicômio, cavava o chão com as próprias unhas, cavava as lajes do pátio e até os azulejos da cela, até que os dedos sangrassem e se deformassem, e só se acalmava quando lhe ofereciam montões de pedras, nas quais supunha ver tesouros de pedras preciosas. Mantinha-se frequentemente desnudo ou maltrapilho qual mendigo, e pois estraçalhava as próprias roupas e tomava os alimentos despejando-o na boca com o próprio prato, que havia de ser de folha, para não se quebrar diariamente. Semelhante inferno, conforme ficou dito para trás, teve a duração de 14 anos, durante os quais não reconheceu sequer a própria mãe, que o visitava banhada em lágrimas, nem um único amigo, totalmente modificada que ficara a sua personalidade. Não obstante, é possível que a versão do obsessor, para se desculpar, fosse falseada. Os guias espirituais nada esclareceram sobre o assunto, e a nós outro cumpria a discrição ante o silêncio deles. Entidades obsessoras, como a que acabamos de apresentar, são comumente hipócritas e mentirosas, dramáticas, teatrais, piegas, criando às vezes romances pavorosos, onde sempre figuram como vítimas. Nunca se humilham a reconhecer que também erraram. O experimentador prudente deve estar sempre prevenido contra as suas narrativas, nada aceitando cegamente. Por sua vez, os instrutores espirituais são discretos e nem sempre esmiuçam o doloroso passado daquelas personagens, obsessores e obsediados, senão através de obras literárias instrutivas, para exemplo, à coletividade. E convém não ousar interrogá-los a tal respeito, a fim de não incorrermos na indisciplina, dando margem ao advento da mistificação. Aliás, ensinam os dispositivos da fraternidade que procuremos socorrer os que sofrem e auxiliar os que erram a se reabilitarem sem a curiosidade de lhes penetrar o passado. Este virá a seu tempo na obra espírita como instrução e exemplo para a nossa própria reeducação. O obsessor do reverentíssimo Padre J, pois, poderia ter falseado a verdade ao narrar o drama pavoroso do próprio passado. Mas quem estiver devidamente informado sobre a barbárie dos tempos da escravatura no Brasil, detalhe da própria Inquisição, não descrerá totalmente da narrativa, que era feita com acento veemente de amargura em todos os agrupamentos espíritas que se interessavam pelo caso. E a verdade era que, por toda parte em que se apresentava, os médiuns videntes lhe observavam os braços com as mãos decepadas. De tudo quanto aqui registramos, deduziremos, portanto, a grande responsabilidade que pesa sobre os ombros do espírita, pois se tais deveres nos são confiados pelo Consolador, é porque temos a possibilidade de cumpri-los, desde que fielmente nos dediquemos aos melindrosos certames do setor transcendental, pois que ele, o Consolador, nos fornece as credenciais para tanto. Muitas das curas obtidas através da mediunidade surpreendem até os que para ela concorreram. Chegam a ignorar quanto e como a cura foi realizada, fato significativo, indicando que somos todos meros instrumentos dos guias espirituais, sem razões, portanto, para a vanglória de nos considerarmos autores das mesmas. De qualquer forma, não será meditação ociosa lembrar ainda uma vez
as condições mais urgentes para prevenir o flagelo da obsessão ou para remediá-lo, em nós próprios ou no próximo, porquanto o trabalho é espinhoso, requerendo a máxima atenção nos seus pormenores por parte daquele que em inspirada hora se dedica à edificante especialidade. Então aqui, para a gente finalizar esse capítulo, temos aqui essas orientações de prevenção para a obsessão, contra a obsessão. Primeiro, ascendência de médiuns e doutrinadores, diretores de sessões práticas, sobre o obsessor e o obsediado, o que implica estado de superioridade moral dos mesmos operadores, atraindo a benemérita assistência da espiritualidade superior. Conhecimento pleno, se não profundo, da causa que defendem, com observação atenta das diferentes obsessões, visto que a obsessão é, por vezes, desorientador complexo, é absoluta certeza da assistência de guias espirituais autênticos durante o certame. Terceiro, absoluta coragem, a coragem da fé, para enfrentar o obsessor e também o obsidiado, que poderá ser tão rebelde e endurecido quanto o primeiro, e vencê-los com as armas da fraternidade e do amor, sem se acovardar ante suas investidas, usando energia quando necessário, energia que o amor inspira e não a violência ou o orgulho. 4. Humildade perante si próprio e as leis divinas, certificando-se de que as vitórias conseguidas no importante setor pertencem a Jesus, mestre e educador dos homens e dos espíritos, e não a nós, que nada representamos senão antigos obsessores e delinquentes que agora resgatam vergonhoso passado através do amor e do trabalho. Oração, vigilância, dedicação ilimitada ao compromisso firmado, esforçando-se por manter equilibrada a harmonização vibratória com os espíritos protetores que assonam os trabalhos, jamais esquecendo que, se assim não for, o obsessor poderá tentar investir contra eles mesmos, durante o sono de cada noite, e será necessário conservar defesas que o desarmem. E lembrar outrosim que a mediunidade é dom sagrado, posto de abnegação e sacrifício a serviço dos desígnios de Deus para com a humanidade. 5. O ambiente da agremiação onde tais trabalhos forem realizados deverá ser resguardado de tumultos de qualquer natureza ou de outras tantas operosidades que não sejam os serviços doutrinários, visto que a transcendência, o imperativo dos trabalhos para curas de obsessão, requerem pureza de vibrações e harmonias fluídicas que reajam favoravelmente aos figurantes do certame, inclusive aos próprios guias espirituais, que se afastam dos meios que se desviem das normas estatuídas pela doutrina. Semelhantes operosidades são próprias de templos de ciência e de fé, e não poderão ser bem-sucedidas se as levarmos a efeito indiferentes à grande responsabilidade assumida. Deixa eu ver aqui. Só acelerando um pouquinho, falta pouco. 6. Não convirá ao obsidiado assistir às sessões realizadas a seu benefício durante o estado agudo no qual nem o obsessor deverá ser doutrinado por seu intermédio. Outro médium, assaz desenvolvido e bem assistido espiritualmente, intervirá de boa vontade de servir, recebendo mediunicamente o obsessor, a fim de que seja aconselhado. O obsediado, afeito às vibrações dominantes do seu opositor, não estará em condições de se prestar a comunicação normal necessária. É antes um enfermo necessitado de tratamento e não um médium propriamente. O fenômeno da passagem do malfeitor desencarnado para outro médium poderá ser provocado, caso não se revele espontâneo, seja por ordem dos tutelares espirituais que orientam os trabalhos, seja pela ação magnética do diretor dos mesmos, o qual aporá as mãos sobre o obsediado e o médium disponível simultaneamente, não sendo, contudo, indispensável tal atitude. 7. Será necessário que os responsáveis pelos citados trabalhos orem
e vigiem a cada passo, procedendo no lar e na sociedade, como procedem no seu núcleo espírita, ou seja, de acordo com os quesitos que a doutrina espírita estabelece como norma moral para seus adeptos, visto que passarão a servir de padrão e exemplo para a emenda dos obsessores. Estes prestarão atenção em suas normas de vida diária e somente os respeitarão se neles encontrarem superioridade moral. 8. O obsediado, se não procurar renovar-se diariamente, num trabalho perseverante de autodomínio e autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de se sentir obsediado, ainda que o seu primitivo obsessor se regenere. Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos em que ele possa agir. 9. Se o médium não se conduzir convenientemente perante a doutrina, ou por qualquer outra circunstância demonstrar sinais de domínio de um obsessor, será indispensável que suspenda qualquer labor mediúnico, visto que já não poderá inspirar confiança às comunicações que receber e se poderá também prejudicar grandemente, dando ensejos à solidificação da obsessão. Nesse caso, poderá ser rigorosamente tratado pelos companheiros e por um médico, porquanto poderá encontrar-se esgotado nas suas forças vitais e nervosas, estado favorável ao prosseguimento do mal, que se alastrará também pelo aspecto físico e mental. 10 e último. A mesma recomendação acima se aplicará aos médiuns mistificados, pois que a mistificação persistente é o primeiro grau da obsessão. Nos casos do chamado animismo, automatismo mental, será conveniente que se afaste das sessões práticas e se dedique a estágios em setores diferentes, onde poderá ser aproveitável. A esfera divina, para concluir, é extensa e fecunda, e em qualquer situação serviremos ao bem e à verdade. Se realmente houver o desejo de servir, e não somente no campo mediúnico, muitos supostos médiuns emaranhados nos complexos do animismo, uma vez afastados ou corrigidos das pretensões mediúnicas, têm conseguido equilibrar-se em outros setores, e então realmente servindo à doutrina espírita e ao próximo. O automatismo mental, ou seja, o animismo, é a obsessão da própria mente e poderá ocasionar consequências desagradáveis para quem cultiva. Lembremos-nos de que o grande Paulo de Tarso, um dos maiores médiuns que o cristianismo produziu, antes de se tornar o esteio do cristianismo nascente, recolheu-se ao deserto a fim de fazer a sua iniciação, num espaço de 3 longos anos. E o mesmo fizeram os demais médiuns do passado, isto é, os profetas e os grandes iniciados. Tenhamos, portanto, idênticas atitudes se nos desejamos transformar em obreiros seguros e fiéis da doutrina espírita, da doutrina dos espíritos, capazes de vencer os terríveis complexos geradores da obsessão. Terminamos aqui então mais um livro, Drama ou Recordações da Mediunidade, em que tivemos aqui a oportunidade de ver na prática experiências, curiosas, dramáticas, dolorosas, envolvendo os processos de obsessão. Então vale, para quem tiver oportunidade, depois fazer uma leitura com calma, uma leitura tranquila, para poder rever todo esse nosso conteúdo. O nosso próximo livro de estudos, que começará agora na próxima segunda-feira de carnaval inclusive, será o Dramas da Obsessão,